Fala minha gente, paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Espero que você esteja bem. Eu me chamo Thiago e seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês como eu preparo as minhas mensagens, como eu desenvolvo as minhas pregações. Antes de iniciar esse vídeo, eu preciso te dizer algo muito importante. Aqui no canal eu irei postar alguns conteúdos que irão te ajudar, irão te auxiliar no seu ministério. Então eu preciso que você se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim que sair qualquer conteúdo, o YouTube já vai te notificar e você já vai ficar parte de tudo, tá bom? Mas, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Se tem uma coisa que eu aprendi e aprendo no meu ministério, é que todo conhecimento ele precisa ser compartilhado. Todo conhecimento adquirido, ele deve ser compartilhado. Todo conhecimento que é adquirido e não é compartilhado, na verdade, se torna um acúmulo de informações dentro da sua mente, que uma hora ou outra vai causar uma instabilidade mental e você não vai conseguir suportar o tanto de informação que tem dentro de você, porque você acredita que essas informações são apenas para você. Esse vídeo não é um vídeo que contém mistérios ocultos que irão transformar a sua pregação da água para o vinho. Na verdade, são instruções que irão te ajudar de forma simples a ser um bom ministro da palavra de Deus. Instruções que às vezes nós passamos por cima e acaba que a nossa mensagem não tem a qualidade como deveria. Então, as instruções desse vídeo aqui são instruções simples que irá te tornar um bom ministro da palavra de Deus. E a primeira coisa que eu faço quando eu vou preparar a minha mensagem é... Não. Se você achou que a primeira coisa que eu faço é sentar à mesa e já começar a desenvolver o sermão, eu particularmente e outros pregadores não fazem isso. Por quê? Primeiramente, antes de se assentar à mesa para preparar o sermão, eu preciso dobrar os joelhos no quarto da oração. Gente, antes de desenvolver o sermão, antes de preparar a mensagem, eu preciso deixar o Espírito Santo me conduzir. Eu preciso deixar o Espírito Santo me instruir, me direcionar. E como eu faço isso? Orando, pedindo a Deus para que Ele me ajude no ato da preparação da mensagem, para que Ele me conduza nesse processo. A voz pode ser sua, mas a mensagem, ela é de Deus. Filipenses 2,13 diz que é Deus quem efetua em nós quanto querer, quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Então você, como ministro de Deus, precisa entender que Deus primeiramente precisa te transformar, precisa te usar para que depois você cause transformação no púlpito, para que depois você cause impacto no culto. Somente assim a sua mensagem terá uma veracidade como Deus quer que ela tenha. E a segunda etapa desse processo, particularmente para mim, é escolher um tema. Gente, e eu confesso para vocês, eu tinha muita dificuldade e até hoje eu sinto um pouco de dificuldade ao escolher um tema. Porque nós, como pregadores, queremos escolher um tema que cause um impacto muito grande. Nós queremos escolher um tema em que a mensagem seja vibrante, em que a mensagem seja marcante. Não é errado. Na verdade, você quer que a sua mensagem alcance o nível que você espera para que as pessoas consigam entender, ouvir e ser transformadas pela sua mensagem. Geralmente, a direção do trabalho, do culto que está sendo realizado tem um tema. Então, às vezes, fica mais fácil para você preparar uma mensagem dentro de um tema que já está escolhido, que já está preparado. Mas quando você não tem um tema, não tem um texto, você precisa preparar uma mensagem baseada em um texto. A mensagem não é sua, como eu disse, a mensagem é de Deus. Você não fala o que quer, você fala o que a Bíblia diz. Então, quando você escolhe um texto, geralmente comigo acontece assim. Quando eu escolho um texto, eu sinto aquele texto marcar o meu coração. Eu sinto ele queimar dentro de mim. E quando isso acontece, eu entendo que é uma resposta, é uma direção que o Espírito Santo está dando para que eu pregue naquele texto. Depois de eu ter escolhido o texto, eu tenho uma coisa em mente. Eu preciso dominar esse texto. Eu preciso ter a capacidade de interpretar todo esse texto. Eu preciso saber como eu saio e como eu entro quando eu quiser do texto. E como eu faço isso? Particularmente, eu costumo ler o texto quantas vezes for em diferentes traduções para eu entender o que o texto está dizendo. Quando eu leio a Bíblia, o texto em si, em diferentes textos, eu consigo entender o contexto e o significado do que o texto está querendo dizer para mim. Há versículos em uma tradução que dificilmente você irá entender, mas há versículos em uma outra tradução que você já vai ter mais acessibilidade para entender o que aquele texto está dizendo para você. Gente, eu costumo utilizar o método do professor Olavo, que é o mapa da ignorância. O mapa da ignorância nada mais é do que identificar o que nós não sabemos através de um assunto para compreender melhor o que já sabemos. É um conjunto de perguntas que nos faz conhecer aquilo que nós não conhecíamos. A Bíblia, por exemplo, é um livro que não tem fim. Como já dizia o Martinho Lutero, a Bíblia não é antiga, a Bíblia é eterna. Então, a cada vez que você estuda a Bíblia, você conhece ela mais um pouco.
Não há ninguém que estude tanto a Bíblia que chegue em sua conclusão final, pois ela sempre vai nos ensinar algo, não importa quanto tempo eu a estude, a Bíblia sempre será pedagógica. E quando você caminha pelo mapa da ignorância, de certa forma, esse mapa ele vai te ajudar a ampliar o seu conhecimento sobre aquilo que você não sabia. E, consequentemente, você vai conhecer coisas, você vai entender coisas, você vai compreender coisas que antigamente você não sabia. Tiago, e como eu faço isso? Como eu caminho pelo mapa da ignorância? Diante de determinado assunto, você precisa mentalizar em sua mente alguns pontos de interrogação. Esses pontos de interrogação têm que ser sobre o assunto que você está estudando. Por exemplo, você está lendo um texto da Bíblia e esse texto é Gênesis 1. Automaticamente, algumas perguntas virão na sua mente. Quem escreveu esse texto? Quando ele foi escrito? Por que ele foi escrito? Onde ele foi escrito? Para quem ele escreveu esse texto? Qual a relação desse texto com a Bíblia? Qual o propósito desse texto? Há quanto tempo esse texto foi escrito? Qual que é a ideia central desse texto? Eu, particularmente hoje, utilizo o auxílio de alguns comentários bíblicos. Por exemplo, eu utilizo os comentários bíblicos do Hernandes Dias Lopes, que, na minha opinião, é um dos melhores comentários que eu já vi, que eu já estudei. Utilizo os comentários Beacon, que é muito bom também, tem do Russell Shepard. Enfim, tem vários comentários e você pode utilizar textos, artigos, pode pesquisar informações a respeito de determinado assunto que vai te ajudar a compreender as informações necessárias que você precisa para entender algum tipo de assunto a respeito da Bíblia. Em terceiro lugar, as informações que você adquiriu utilizando métodos. Eu disse o método do mapa da ignorância, mas depois que você formulou essas informações, depois que elas estão em sua mente, você precisa organizar isso. Geralmente pego um papel e caneta e começo a tirar tudo da minha mente e colocar no papel. Tudo que está aqui eu transfiro para o papel. E vou relacionando cada informação que eu estudei com aquilo que eu aprendi e vou colocando no papel para ficar visível. E assim eu vou conseguir criar uma espécie de mapa, uma espécie de analogia, uma espécie de linha de raciocínio para que eu consiga compreender aquilo que eu estudei. Em quarto lugar, eu preciso agora sistematizar todas as informações que eu coloquei no papel. Ou seja, eu preciso criar um esboço para minha mensagem a fim de que fique organizado. Toda mensagem, independentemente do seu modo de exposição, ela tem início, meio e fim. Toda mensagem. Apesar de nós termos alguns sermões que são expositivos, temáticos, textuais e alguns outros que são oriundos desse, como por exemplo o sermão biográfico, o sermão panorâmico, o sermão narrativo, independentemente da forma de construção desses sermões, a sua mensagem precisa ter lógica, a sua mensagem precisa ter início, meio e fim. O Hernandes Dias Lopes ele tem uma visão muito interessante sobre a mensagem. Ele diz que toda mensagem, ao ser preparada e ao ser exposta, ela tem 3 fases. Primeiramente, você precisa ler o texto, depois compreender o texto e depois aplicar o texto. Por que você utiliza esses métodos? Porque assim você consegue criar algo lógico, você consegue criar algo que tem estrutura. Não é algo sem cabeça, sem pé, você não sabe onde começa, não sabe onde termina e fica algo perdido. Então, uma mensagem organizada, ela tem estrutura, ela tem consistência, ela tem solidez. Lembre-se, você é um ministro da palavra de Deus. Você não pode subir no altar totalmente despreparado, nem teologicamente e nem espiritualmente. Você não está lendo um livro qualquer. Você está lendo, você está expondo, você está explicando a palavra de Deus. É necessário sentir que a sua mensagem, ela está te marcando, ela está te impactando. E se primeiramente, antes de pregar a mensagem, a sua mensagem está te impactando, ela está te marcando, pode ter certeza que essa mensagem pode ser pregada, porque antes dela ser pregada ao público, ela está pregando primeiramente para você e você percebe o impacto dessa mensagem. Você percebe que realmente essa mensagem é uma mensagem de Deus. Gente, e quando eu estou com a mensagem pronta, quando eu estou com a mensagem preparada, eu imagino que eu estou olhando para uma construção. Eu imagino que eu estou olhando para uma casa e agora é hora de contemplar essa casa, é hora de admirar, é hora de observar, é hora de entender como essa construção ficou. Ou seja, eu começo a refletir sobre cada informação que está contida naquele esboço. E quando eu começo a observar essa mensagem, eu estou observando como ela foi construída. E eu consigo perceber se há alguma desconexão dentro da mensagem, se há algum versículo errado, se há algum texto que não conduz com a aplicação que eu quero fazer. Então, quando a mensagem está pronta, eu consigo observá-la, a fim de admirá-la, mas também ver se contém algum erro, se contém alguma coisa que não está compatível com aquilo que eu quero pregar. Como eu disse, você tem uma responsabilidade muito grande, então você não pode pregar qualquer coisa. Você tem que pregar aquilo que Deus está colocando no seu coração, da maneira como Ele quer que você pregue. E em quinto e último lugar, é hora de agradecer a Deus. Você pediu um direcionamento antes da mensagem.
Então, você disse para Deus, Deus, eu sou dependente do Senhor antes da mensagem. Mas, depois que você terminou a mensagem, você agradece a Deus, dizendo para Ele que você ainda continua sendo dependente. Há alguns pregadores que, quando preparam as suas mensagens, esquecem de agradecer a Deus, esquecem de glorificar o nome de Deus pela mensagem que Deus concedeu a ele, pelo tipo de mensagem que ele está preparando. Então, quando você ora, você medita, depois de preparar a sua mensagem, você está dizendo para Deus, Deus, a mensagem eu preparei aqui, a voz será minha, mas o Senhor continuará me guiando, o Senhor continuará me conduzindo quando eu for transmitir a mensagem. No vídeo, pelo menos na capa do vídeo, eu disse que eu iria dar algumas dicas também, e são dicas que particularmente eu já passei pela experiência de tê-las e eu quero passar essas dicas para vocês também. Por favor, se você utilizar o esboço, deixe o seu esboço organizado o suficiente para você conseguir reduzir esse esboço em qualquer espaço de tempo. Thiago, por que você está dizendo isso? Certa vez que eu fui pregar em um congresso, eu preparei uma mensagem de 45 minutos, no máximo 1 hora, mas me deram apenas 25 minutos para pregar. A minha introdução era 10 minutos, porque eu precisava fazer com que as pessoas entendessem a mensagem, porque era um assunto muito complicado. Então, pelo meu sermão estar muito bem organizado, o esboço também estava, e eu consegui reduzir a mensagem no tempo em que me deram, para que eu não extrapolasse o tempo e mesmo assim as pessoas entendessem a mensagem. Então, isso me ajudou demais. Então, faça isso. Se você for utilizar esboço, nem todo mundo utiliza esboço para pregar, mas se você utiliza, deixe o seu sermão organizado, deixe os principais tópicos grifados, aquilo que é importante falar, aquilo que não é importante falar, para você conseguir ter um máximo de organização no seu sermão. A segunda dica é, pelo amor de Deus, por favor, não diga o que o texto não diz, respeite o texto. E assim, você diminui a chance de falar uma heresia em público. Particularmente, eu já tive algumas experiências de falar algumas coisas no púlpito que não eram verdades, que não estavam condizentes com as escrituras, mas eu disse porque eu queria impressionar o público. Eu queria que o público olhasse para mim e pensasse, meu Deus, que pregador, como ele sabe. Então não, respeite o texto. Diga o que o texto está dizendo para que você consiga falar o que as escrituras diz e não cometer uma heresia em público. A terceira dica é, a sua primeira mensagem não será boa. A minha primeira mensagem foi um desastre. Se eu pudesse deletar, eu deletaria. Mas hoje eu entendo que, na verdade, foi o estopim para que se iniciasse o meu ministério. Então, a sua primeira mensagem não vai ser boa. A segunda provavelmente não vai ser boa também. A terceira não vai. Mas entenda, quando uma mensagem é boa, ela é pregada muitas vezes. Billy Graham já dizia que quando você prega a mensagem pelo menos 100 vezes, aí sim a sua mensagem começa a ser boa. Mas não cometa o erro de querer robotizar as suas mensagens, de tornar a sua mensagem mecânica. Muitos pregadores, infelizmente, cometem o erro de robotizar as suas mensagens e querer gerar uma espécie de emoção no ouvinte, fazendo algo errado. Ou seja, o objetivo da mensagem é apenas gerar emoção, mas não gera transformação. Mas quando você pregar uma mensagem muitas vezes, você vai perceber que você vai ter mais jeito para manuseá-la e automaticamente pregará de uma certa forma que é muito melhor. Pessoal, é isso. Muito obrigado por ter ficado até aqui, obrigado por ter assistido o vídeo. Esse é o primeiro vídeo do canal que eu estou aparecendo, mas eu estou muito feliz por gravar esse vídeo. Algumas pessoas haviam me perguntado como preparar a mensagem, como preparar o sermão, como você faz. Então esse é um vídeo que irá te ajudar. Eu espero que o vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, comente aqui embaixo, diga o que você achou, deixe o like, compartilhe com alguém que precisa ver esse vídeo, precisa entender como a mensagem é preparada. Eu tenho certeza que irá ajudar e irá edificar. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos que ficaram até aqui. Que Deus abençoe vocês infinitamente. E até o próximo vídeo.